Quando a figura de Paulo encontrou Ananias, que ele deveria buscar como seu alvo a ser perseguido mais imediato, em razão dele ter seduzido sua noiva e convertido ao cristianismo, Ananias narra-lhe, reencontrando na estalagem, de que ele, Ananias, tinha encontrado Jesus por ocasião da crucificação. Ele fora para a festa do templo e Jesus fora crucificado. E ao olhar para Jesus na cruz, ele não o conhecia, Jesus o marcou profundamente. Essa narrativa de Paulo, de Emmanuel, em Paulo Estevão, ela para mim é fundamentalmente significativa, porque o olhar ele traduz em grande medida o que vai na alma. E o nosso magnetismo ele se revela pelo olhar de uma forma inconfundível. Você quer saber alguém com quem você conversa, com quem você convive, olhe-lhe nos olhos. Não é à toa que quando alguém vai degolar alguém, vai, por exemplo, enforcar alguém, veste um capuz. É impossível levar alguém à forca olhando-lhe nos olhos. Porque há uma comunicação de alta profundidade. Quando olhamos os nossos filhos nos olhos, nós estamos estabelecendo uma relação tão fecunda, tão indescritível, que o nosso olhar vai acompanhar a vida dos nossos filhos para além da morte física. O olhar, portanto, como as janelas da alma, na fala dos Espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, comunica, portanto, um pouco do muito que vai em você. Quando fazia um curso no exercício da terapia de regressão de memória com um médico inglês, um dos exercícios era ficar um diante do outro durante 15 minutos, sem conhecê-lo, e olhando-lhe nos olhos, falar quem o outro era. E era incrível os acertos depois. Algumas pessoas leram ocorrências que o outro viveu depois num transe regressivo. Foi para além dessa vida. O olhar, portanto, traz um magnetismo capaz de poder marcar uma alma. Ananias sentiu essa experiência quando estava acompanhando a crucificação, sem saber de que se tratava do Messias. E a partir dali, ele transformou-se. Um encontro de olhar, sem palavras. Sem palavras, com S, não com C. Vivi uma experiência dessa ordem, que é o drama do olhar. Eu acompanhava uma pessoa que trabalhava na educação e que tinha muito problema com os alunos que experimentavam comportamentos antissociais. Eram os comportamentos relacionados ao espectro do autismo, eram as crianças hiperativas, eram as crianças compulsivas, violentas, eram as crianças que se manifestavam demasiadamente ansiosas. Enfim, essas crianças que incomodavam a sala, e que era motivo de debate na reunião com os pais, essa professora e dona da escola entrava num embate, deflagrava-se um conflito e muitas vezes os pais saíam da escola e levavam os filhos da escola porque não havia um entendimento nas assembleias. As colegas, professoras e empregadas diziam para ela: você pega muito pesado, você vai muito forte, assim a escola vai ficar vazia. Ela dizia: mas eu preciso defender as crianças. Mas a defesa dela era com tal fervor que ela exorbitava. Ela ia além dos limites da razoabilidade.
E, em função desta motivação e de outras, nós tivemos a oportunidade de fazer um acompanhamento psicoterapêutico. E ela viveu uma experiência que me fez lembrar a fala de Emmanuel acerca de Ananias e Jesus. Ela era um soldado romano. Aliás, ela era apaixonada pelos filmes bélicos. Ela adorava qualquer épico que traduzisse as guerras. Alexandre o Grande era o filme mais recente que ela tinha visto e tinha se encantado. Ela era um soldado e estava exatamente participando das matanças dos inocentes. Aquilo que ficou conhecido na tradição do Evangelho como a matança dos inocentes. E ela, no caso ele, enquanto soldado, aproximava-se de uma mãe que estava com uma criança no colo e ele dizia: ela apenas chora, ela não pede para que eu não o mate. Eu fico entre matar e não matar, entre o comando de César, veiculado na província, ou a minha consciência. E na dúvida, ele lanceta a criança no colo da mãe. E sai completamente desconectado. Não consegue se reintroduzir à centúria romana. E porque ficasse no conflito, dizendo de si para consigo: guerreiro não mata guerreiro desarmado, e guerreiro não mata criança, e criança desarmada. Esse era o conflito consciencial. Roma recebeu-o de volta, porque a soldadesca não conseguia tê-lo como um elemento a mais, em função do seu desequilíbrio psiquiátrico. Em voltando para Roma, criado que ele foi para servir a César, sem família, portanto uma história toda ela dedicada ao serviço ao Império Romano, ele não conseguiu se equilibrar na sua cidade de origem. Começou a beber e, como não conseguisse, tomou arsênico e faleceu suicida. Saía do corpo sem entender, porque era absolutamente ignorante, perambulava e encontrava muito das suas vítimas que o abordavam. E num dia que ele não saberia precisar pelo quê, ele vê-se no meio de uma multidão e aqueles homens estavam sendo crucificados. E ele entreviu a figura de Jesus, sem saber que o era, e a contemplação do olhar de Jesus fê-lo pela primeira vez sentir-se pacificado. E ele olhava, e Jesus olhava para ele, segundo a narrativa dele. E ele tinha a certeza de que aquele homem era o inocente, que estava sendo lesado. E quando ele entra naquele estado de paz, sentindo-se pela primeira vez compreendido e atendido por aquele homem, alguém lhe toca no ombro e lhe diz: esse era o homem que tu deverias ter matado, não as crianças que tu mataste. Ele entrou em crise, saiu da turba e voltou ao seu desequilíbrio, para encontrar na reencarnação que se seguia a possibilidade de um bom recomeço. Essa jovem que frequentava a casa espírita dizia aos seus companheiros, aos seus pares: se vocês me verem entrando numa igreja antes desse processo terapêutico, sou eu mesma, é que eu adoro ir à igreja quando está vazia. Eu adoro a igreja para olhar nos olhos de Jesus. Ela ficava contemplando a figura de Jesus no crucifixo e, olhando-lhe nos olhos, ela se reacalmava. Todas as vezes que estava ansiosa, inquieta, turbulenta, com alguma dificuldade emocional que ela não estava conseguindo manejar, ela escolhia uma igreja vazia que tinha a figura de Jesus crucificado para lhe contemplar os olhos. Era uma âncora psicológica que o seu espírito trazia na condição de um anterior encontro na posição de um soldado romano desencarnado. O mais curioso é que numa das sessões ela me disse que ficava inquieta em casa, subia sobre a mesa, colocada às proximidades da janela aberta do apartamento, estendia os braços, fechava os olhos e sentia uma profunda paz. E eu então lhe disse:
que não fizesse mais isso, porque aquilo estava me sugerindo um processo de indução, porque diante de uma janela aberta de um apartamento, pelo que ela tinha que subir numa mesa e ficar diante da janela aberta, com os olhos cerrados, com os braços abertos, que aquilo poderia levá-la, de algum modo, a um risco desnecessário. Nunca mais ela fez essa estripulia. E nesse dia em que nós estávamos fazendo essa sessão psicoterapêutica em nível profissional, naturalmente, ela, no final da sessão, fez um transe. E o Espírito se me apresentou dizendo: tu impedistes que eu concretizasse o meu plano. E começou a fazer menção à janela, a posição em torno da janela com os braços abertos, a iminência de um acidente, que na verdade era um suicídio, que teria umas características mais de homicídio do que suicídio. Era uma tentativa de colocá-la de uma forma vulnerável e poder projetá-la do edifício. E o diálogo se estendeu, naturalmente que no espaço psicoterapêutico não é um espaço da reunião mediúnica, todavia quando acontece um transe, ele está fazendo parte do processo. E nós somos chamados a fazer o incluso, somos chamados a fazer a inclusão daquele conteúdo como parte daquele processo. Até porque um ambiente familiar ou um ambiente psicoterapêutico que se reserve no equilíbrio e que tenha dignidade na ação profissional sempre tem proteção espiritual. E os espíritos não entram sem permissão. Isso é uma experiência que a gente tem acumulado vivendo dentro da casa espírita, nas informações dos espíritos que se comunicam, na literatura espírita e na minha experiência de natureza profissional. Quando perguntando ao comunicante, como que fez você entrar aqui? Hoje me deixaram entrar. Me deixaram entrar. Então eu sabia que aquela mulher estava inclusa dentro de um processo psicoterapêutico que deveria atingir a mãe, mas que alcançava também ela. E à medida que o diálogo foi se desenvolvendo, e ela foi ficando menos ofegante e menos agressiva comigo, ela começou a pensar de si para consigo, balbuciando: ele matou o meu filho, e eu só lhe supliquei com as lágrimas que ele não fizesse. Eu entendi que era a mãe, 2000 anos depois, aproximadamente. Provavelmente teve inúmeras outras encarnações, mas quando volta para o mundo espiritual, aquela cena ela é tão dilacerante que o espírito se conecta com aquela cena e fica revivendo aquela experiência. A despeito, às vezes, de ter reencarnado. Às vezes, mantém-se fora do corpo, sem reencarnar, um longo período, como mostra a literatura de Hermínio Guimarães Andrade. Hermínio Corrêa de Miranda, revelando esses conteúdos. E nós conversamos com a mãe, e fizemos aquela análise psicológica e terapêutica da casa espírita, e lá pelas tantas, ela demonstrando que estava exausta. E eu dizendo: teu filho te espera. Pelo que você adia o encontro com teu filho? Para te vingar dele, porque ela se referia à moça como ele, como soldado. E ela então, num dado momento, aqueceu receber notícias. E os espíritos projetaram numa grande tela o filho, mais ou menos com a idade que tinha. E ela então entrou em pranto, prorrompeu em pranto e fez o movimento de aquiescência para ser ajudada. O nosso olhar pode fulminar alguém, mas pode salvar alguém. A forma como nós olhamos para alguém que nos desagrada ou para alguém que nos incomoda pode ser tão perversa e destrutiva como um míssil energético lançado, quanto o olhar de acolhimento à distância para alguém que tombou, que caiu. É necessário, portanto, avaliar se os nossos olhos são luz. Na fala de Jesus, o que eles revelam? O que se passa na intimidade da nossa alma? Essa foi a experiência de Ananias, curando Saulo, que logo mais se converteria em Paulo. Nessa transição que eu evoco hoje de uma forma didática,
para fazer uma pequena reflexão em torno do ego e do eu superior, ou do self, tomando a linguagem de Joana de Ângeles, que evoca a psicoterapia junguiana numa interface com a visão espírita profundamente apropriada e adequada. Saulo é o protótipo do ego. É a estrutura humana por si mesma querendo vencer sobre os homens, querendo se sobrepor aos outros, lutando para um exercício de poder e vitoriar num processo de temporalidade física e tentando galgar uma posição de vaidade, de orgulho sobre os outros para experimentar, enquanto ego, o fenômeno da egolatria, da expressão de expansão, na qual um ego sobre o outro ego, se sobrepondo, se infla. E nós até costumamos dizer assim, inflou meu ego. E a gente nem se dá conta que está dizendo uma atrapalhação. Porque se dissesse, inflou o meu espírito, tudo bem, mas inflou o meu ego. Nós estamos falando da nossa dimensão humana que habitualmente nos coloca em risco a reencarnação. Saulo é exatamente essa performance. Um espírito adrede preparado para fazer o trabalho que fez, mas mergulhando num conteúdo de natureza cultural e sofrendo a influência que sofreu, ainda nos demonstra no livro Paulo e Estevão quantos sentimentos pululavam na sua alma indesejáveis. Quantas imperfeições, mágoas, ódio, furor, ira, quando daquele espírito, dotado de uma possibilidade imensa, estava com esse potencial precisando ser redirecionado. O ego, ele nos coloca em risco se ele for o senhor da nossa vida. O ego não pode se assenhorear da nossa existência. Corremos o risco. Porque o ego é uma das expressões que nos compõe e que, em sendo o senhor, ele não logrará experimentar um processo iluminativo, porque ele é apenas uma parte de nós mesmos que tem que se converter em servo da estrutura mais profunda que somos. Se o ego não ficar a serviço do self, do eu interior, da alma, da chama, como os espíritos colocaram a Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 88, se ele não ficar a serviço do Deus interior que somos, como egressos da divindade, vivendo na divindade, caminhando na divindade, experimentando a divindade, como diria Paulo de Tarso, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Nós somos um ser criado divinamente, mas o nosso processo de desabrochar, ele implica a reencarnação. E se nós perdermos a dimensão do homem, a nossa dimensão espiritual, e colocarmos a dimensão humana sobre a dimensão espiritual, nós então corremos o risco de perder o aproveitamento da nossa encarnação. Porque transformamos o ego em senhor da nossa vida e não em servo da nossa alma, do nosso espírito. É como diz a metáfora da bruxa e do príncipe, a qual eu evoco quando trato desse assunto. Era, efetivamente, um príncipe que saiu de um território para um outro reinado e foi aprisionado e levado ao rei do território oposto, foi levado à pena máxima. Diante do rei, o príncipe pediu misericórdia e a majestade disse: eu, como sou misericordioso e bom, eu vou lhe dar uma oportunidade de sobreviver. O príncipe suspirou porque a morte era iminente. Então disse: então, majestade, diga. O rei disse: eu vou apenas lhe fazer uma pergunta. Se você responder corretamente, você está livre e pode ir embora. Mas se você responder errado, você morrerá. E o príncipe disse: pois não. Pode perguntar. E o rei fez a pergunta: o que mais deseja uma mulher? Se você fosse o príncipe.
O príncipe ficou pensando, se você que é mulher, o que mais deseja uma mulher? Ele disse, majestade, isso é uma pergunta muito difícil, que eu não posso lhe responder prontamente sem correr risco de errar. O senhor me dá um tempo? A majestade disse, eu como sou misericordioso e bom, vou lhe dar um tempo de que você necessita para meditar sobre a resposta. Eu posso consultar os universitários? Pode consultar os universitários. Conta-se que o príncipe saiu correndo contra o relógio para saber o que mais deseja uma mulher. Alguns supunham que era um estojo de maquiagem. Outros começaram a avaliar que seria uma lipoescultura. Outros começaram a avaliar que seria como estabelecer um novo guarda-roupa. E ele ficou pensando e ficou perguntando aqui e ali, e ninguém lhe dava uma resposta plausível. Quase para expirar o tempo, ele foi ao filósofo e perguntou, mestre, o que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e disse, ninguém sabe. E como já estava à beira da morte, o filósofo teve um momento iluminativo e disse, há uma pessoa que sabe. Ele disse, quem, mestre? É uma bruxa que mora nas cercanias da realeza. Ela sabe o que mais deseja uma mulher. Ele se apressou, tomou o itinerário, se aproximou da casa da bruxa e, chegar no portão, bateu, a bruxa surgiu, apenas com um dente no centro, cariado, desgrenhada. Ele disse, por favor, ela fez assim. Ele temou, vou, não vou, diante do temor de ir ou não ir, ele estava para morrer, disse, não, eu só quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse, entre. E ele disse, pois não. Ele acessou e foi entrando. Ele disse, é só uma resposta a uma pergunta. Ela disse, qual é a pergunta? E ele disse, o que mais deseja uma mulher? Ela deu uma gargalhada dobrada de bruxa e disse, isso é uma pergunta muito fácil. Ele disse, então me diga. Ela disse, não, tem uma contraproposta. Se eu acertar, você casa comigo. Se você fosse o príncipe. Ele então imaginou que a sorte muitas vezes nos alcança, que se ele acertasse, talvez um raio pudesse cair na cabeça da bruxa e morresse, sem que ele pudesse fazer a contraparte do contrato. Começou a avaliar entre morrer e casar com a bruxa. Se você fosse o príncipe, você arriscaria? Ele arriscou e disse, tudo bem, eu caso com você. A bruxa disse, o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. Ele disse, uau, foi perfeito. Ele se apressou, foi e chegou diante da majestade que eu aguardava no minuto final e disse, pronto, majestade. A majestade perguntou ao rei, o que mais deseja uma mulher? Ele disse, é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei disse, uau, você está livre. Conta-se que o casamento foi em Inverness, num castelo. Era uma comemoração de 20 anos. Ela estava vestida com traje Halloween. Comia o bolo com as mãos, com as unhas, que estavam absolutamente sujas e tortas e grandes. O cabelo mais denastrado ainda. E ela dava suas gargalhadas. E ali estava naquela comemoração, quando então ele, olhando para ela, tinha que experimentar a noite de núpcias. E quando foi para o hotel próximo,
E ao se abrigar, ela pediu licença e foi ao toalete. Ele sentou na cama e começou a pensar: o que eu fiz da minha vida? E quando ele está pensativo, quase para ter um colapso, abre-se o toalete e sai uma mulher estonteante, bela, quase que como se que deslizava no solo, descalça, com uma roupa esvoaçante branca, os cabelos sedosos, um sorriso que revelava os dentes alvinitentes. Ela bailava de um lado ao outro e ele disse: uau! Ela olhou e disse: é que eu me esqueci de dizer para você que a metade do tempo eu sou bruxa e a outra metade do tempo eu sou princesa. Você quer que eu seja bruxa ou princesa hoje à noite? Se você fosse o príncipe. Ele ficou pensando que há muitas mulheres que na via pública são verdadeiras bruxas, mas que na intimidade do lar são verdadeiras rainhas, princesas. E de que há muitas princesas que efetivamente se revelam na convivência social, mas só o esposo sabe o que é na intimidade. É uma bruxa incomparável. Ele disse para ela: você decide se você quer ser bruxa agora ou se você quer permanecer princesa. E conta-se que ela permaneceu princesa. E a noite foi tão esplendorosa que ele acordou meio-dia do outro dia. E quando ele olhou para o lado, lá estava a princesa. Ele disse: uau! O que foi? Ela disse: como você experimentou o espaço para que eu pudesse ter soberania sobre a minha própria vida, eu decidi ser princesa o tempo inteiro. Essa é a metáfora do autoencontro. Todos nós temos uma bruxa interna fazendo parte da nossa estrutura egóica. Vive na periferia. Nós temos muita dificuldade de chegar lá. O rei, representando a lei, nos ameaça com a morte psicológica, emocional, afetiva, espiritual, caracterizado na dificuldade do relacionamento, morte de relações mais promissoras, morte na relação parental, pai, filhos, morte espiritual nos processos obsessivos que se instalam, porque eu não consigo responder à demanda da lei. E o rei, a lei, nos mata, experimentando a somatização de processos psicológicos difíceis, que por não serem resolvidos, eles acabam desaguando no corpo, chamando-nos a atenção de que alguma coisa não vai bem lá por dentro. Não vai bem por dentro da alma. De que quando a nossa subjetividade ela está comprometida, a nossa objetividade revela, num sinal de alerta, ou como mecanismo de expurgo em face a uma teima, a uma persistência, há um endurecimento do ser que não escolhe fazer um outro caminho. Olhar para a nossa bruxa, para observar o rei e a lei, é necessário ir no subúrbio de nós mesmos. Nós queremos apenas estar nos logradouros importantes da nossa alma, onde a gente funciona bem. A gente quer estar apenas no domínio daquilo que é a nossa competência. Todavia, para além da nossa competência, longe do centro da cidade, estão sempre os bolsões miseráveis da nossa própria existência interior. Há sempre um lugar escuro, sombrio, que impede-nos, portanto, de funcionar livremente. O ser só é livre quando ele é capaz de poder governar a sua vida atendendo a sociedade por inteiro. Porque se ele atende só um pequeno número ou uma parte dela,
surgem homens bombas. Se ele atende apenas o núcleo ou a centralidade dos logradouros importantes, dos bairros mais requintados, os bairros que ficam margeando, descuidados nos seus direitos fundamentais, eles avançam para fazer os sequestros, os assaltos. Eles invadem como bárbaros para sacar, mediante a violência, o direito de cidadania que lhes foi negado. Assim é conosco mesmo. Se nós não conseguirmos olhar nos contornos de nós mesmos, naquelas áreas onde a gente chega, bate, quando vem alguma coisa lá de dentro, a gente volta as costas e vai embora, o rei declara a nossa morte. Ou seja, a lei determina dor e sofrimento. Se eu não consigo fazer o autoenfrentamento, como é que eu vou enfrentar a minha parceira, o meu parceiro, nos conflitos normais da conjugalidade? Se eu não consigo gerir um pedaço de mim que está cheirando mal, como é que eu quero manter um bom aroma na relação com meu filho, com meu pai? Esse é o grande desafio, de poder, portanto, assegurar uma ousadia de poder ir ao encontro de nós mesmos, procurando fazer um movimento de assenhoreamento da nossa própria existência, tomando sobre nós, ou sob nós, as nossas próprias almas. Se não assegurarmos o caminho da soberania interior, nós não seremos livres. E isso não é um caminho difícil, mas é um caminho negado. E o Espiritismo talvez ele não seja uma doutrina que arregimente as massas, porque ele não apresenta convites ilusórios. Venha aqui que nós vamos resolver o seu problema. Ah, você está com uma dificuldade de casamento? Então venha cá. Você vai encontrar na próxima esquina, se você fizer isso, isso, aquilo, em prol da nossa igreja. Para não dizer em prol de mim mesmo. Mesmo que o outro tenha uma boa intenção, esse fato não vai se dar, porque o que é apresentado é algo que não alcança os objetivos daquele que chega procurando-se e sempre encontrar um GPS que possa fazer ele se redirecionar para dentro dele próprio. Ele está bloqueado, ele quer que alguém o salve. Todos nós esperamos ainda um Salvador. Aliás, na relação com o cristianismo, nós temos demorado em dar o nosso salto de qualidade, porque nós estamos esperando que Jesus volte para nos salvar de novo. E ele está na periferia, ele está sob as marquises, ele está no chefe impiedoso, ele está no genocida, ele está nos pequeninos, que estão aprisionados nas grades das penitenciárias ou nas grades das drogas, que estão descamisados, nus, nas ruas, ou que estão completamente despidos de fraternidade, movidos pela uma ambição, resultado de um ego atrapalhado. Jesus já veio e nós estamos indiferentes, passando por ele todos os dias. Então, é necessário fazermos essa investida de uma envergadura que o Espiritismo nos propõe e que nos desafia, não nos distraindo com nada. É por isso que o Espiritismo não tem ritual, não tem, com todo respeito às outras religiões que precisam e valem-se disso honestamente, mas o Espiritismo não inclui essa prática porque não é própria da religiosidade espírita, que é uma religiosidade dinâmica, cósmica, psíquica, amorosa. Não é próprio dessa religiosidade nos distrair com coisas que nos fazem fazer devoções externas, sacrifícios externos, e a nossa alma continua do mesmo jeito, com as bruxas internas nos sitiando, e a gente ainda aborrecido com o divino, porque nós estamos fazendo os nossos óbulos, os nossos sacrifícios, as nossas devoções, estamos nos genufletindo fisicamente com os nossos joelhos, pagando promessas, e nada se resolve. E ficamos aborrecidos com o divino. É necessário assumir nessa proposta espírita, aqueles que somos dirigentes da casa espírita, nós não podemos nos enganar, nem enganar ninguém. Mas, sobretudo, nós a nós mesmos.
A doutrina espírita é uma doutrina que não apresenta anestésicos. Ela vai à alma e ela é consoladora por excelência. Ela não é uma proposta mortificadora, de autoflagelação, de culto à dor, não. Ela é um processo libertador que aponta na direção de uma perspectiva de autocura através da caridade, que é o que vai nos libertar. Quem vai nos salvar é o amor, não é ninguém, não. Então, ser soberano sobre si mesmo é poder dar conta de olhar como estamos, para onde nós estamos caminhando. Qual é a nossa movimentação egóica? É poder olhar esse Saulo que se demora e esse Paulo que está custando a emergir. Porque esse Paulo não vai surgir assim, de qualquer jeito. Há vários acenos, há um olhar, há um transe, há um êxtase. Mas isso é um bom começo. Paulo de Tarso passou 3 anos no deserto. 3 anos, não foi só 3 dias na estalagem esperando Ananias. 3 anos no deserto. Passou 3 anos depois na cidade. Ele teve que ficar 6 anos fazendo um reitineramento, fazendo uma desconstrução de um Saulo para poder modelar um Paulo. E ainda assim dizia, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Falando-nos dessa contradição que é normal. Porque se nós nos exigirmos também uma perfeição que não existe no nosso estágio evolutivo, nós vamos criar um conflito. Nós não vamos aceitar o nosso erro. Nós precisamos nos acolher. O Alberto precisa acolher lá na pizzaria que ele bombardeou o garçom. E todos nós, a Thelma na virtuosidade dela, no encanto, e eu estava aqui elogiando, né? Para mim, ela mereceu os aplausos de pé quando foi capaz de poder parar, voltar e fazer. Esse é que é o aprendizado. O belo não está em fazer perfeito, o belo está em se esforçar para se aperfeiçoar cada dia. Essa é uma atitude de humildade no qual o ego deixa de ser o protagonista, deixa de ter no palco da exibição para ceder ao comando de um eu interior que faz um movimento de acolhimento. Porque quem não erra não avança. E ninguém pode pretextar aqui que não erra, só os perfeccionistas que erram mais. Porque erram e se culpam porque erraram e erram novamente pela culpa que se colocam indebitamente. Aqueles que estamos no caminho, como Paulo de Tarso, ora nós queremos fazer de um jeito e não fazemos. E ora a gente quer fazer do outro e faz do outro jeito. É normal esse movimento de ensaio, porque nós somos almas em processo de aperfeiçoamento, de iluminação. Não somos seres iluminados. Aliás, nós somos seres muito atrapalhadinhos. E se a gente se aceita-se como atrapalhadinho, a gente está indo além do portão e enfrentando a bruxa, assumindo um senhor, que somos senhores da nossa vida, porque estamos indo ao encontro de um pedaço da gente que subverte a nossa ordem se nós não o incluímos na nossa existência. E cada vez mais esse processo, que é um processo de mergulho interior, ele vai nos permitindo tornarmos a nossa vida mais consciente. Daí porque Dona Joana de Ângeles propõe o livro Ser Consciente. Porque nós somos, na maioria, movidos pelo inconsciente. Então nós precisamos fazer um exercício de autoencontro, que é um processo demorado, que para Paulo foi 6 anos, para fazer o enfrentamento das dificuldades inúmeras que ele deveria experimentar, mesmo sendo rechaçado por Sadoc, o seu amigo imediato, pelo servo que ficou com medo de ficar comprometido, e aí foi uma sucessão de decepções da família aos próprios cristãos que ficaram temerosos em acolher quando ele veio pela primeira vez em Jerusalém. E ele foi intrepidamente, errando e acertando, nesse ensaio, na qual ele colocou Saulo, que era tudo que o Saulo tinha de bom, a serviço do Paulo, o pequeno. A palavra Paulo, o menor. E assumindo a partir desse lugar com que ele se identificou, ele foi fazendo um movimento revolucionário, e nós estamos falando de cristianismo aqui hoje, e de espiritismo hoje, graças a Paulo, que
libertou a palavra da dinâmica encarcerada que deveria ficar ali, na Palestina da época, para o mundo, daí ser considerado o apóstolo dos gentios. E foi por isso que ele dominava 3 idiomas. E ele foi grandioso, imenso. Naturalmente que o espírito, um vaso escolhido como ele o era, ou seja, não era um espírito que forjou-se apenas numa existência. Espírito não consegue ser daquele quilate de um momento para o outro, porque muitos de nós já tivemos em nossas vidas, às vezes, documentos vívidos, transes, e a gente às vezes mudou. Paulo, ele é, na verdade, a comunicação de como um Estevão conseguiu converter um Saulo. É bonito isso, né? Eu acho isso lindo. Porque Saulo, ele sofre um processo de conversão lidando com aquilo que ele seria mais tarde, numa outro perfil naturalmente, porque um outro espírito, ele lida com Estevão para poder fazer nascer um Paulo, o menor, o pequeno, que haveria de dizer: ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Ou em Jerusalém: açoitai-me, cuspi-me em mim. Eu já construí um santuário intangível às vossas mãos, no qual Jesus há de reinar para sempre. Era um processo de profunda identificação com aquilo que ele detinha de mais grandioso e belo. Era uma alma, portanto, que estava identificada com o rei, com a lei, e que estava tomando-se nas mãos, soberano sobre si mesmo, e dando conta de fazer um movimento de superação daquilo que era a sua história recente de perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos, e agora convertido no grande apóstolo, ia fazendo a revisão de contas, e numa vida só ele é capaz de extrapolar nesse amor que cobre a multidão dos erros, na fala de Simão Pedro, na sua epístola, ele é capaz de fazer um movimento de transformação, de mudança, de alteração de itinerário, que ele brilha para todos nós até hoje. Ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Todos nós trazemos essa ambivalência, um Saulo e um Paulo que coabitam dentro de nós mesmos. Quando nós nos identificamos demasiadamente com Saulo, o que é nosso condicionamento multimilenar, às vezes, nós sofremos e experimentamos a expressão do ego que às vezes se projeta, mas por um dia, por uma vida, e só, depois vem sofrimento. Mas se nós cedemos um pouco para o Paulo que detemos dentro de nós mesmos, nós começamos a fazer uma mudança que pode ser muito difícil, mas a testemunha mais adequada para certificar de que esse é um movimento revolucionário é o bem-estar que a gente sente sobre nós mesmos quando a gente consegue já não fazer como nós fazíamos. E quando fazemos, entendemos que aquilo é um processo de aprendizado e sem nenhuma acomodação no erro, a gente faz uma revisão, estabelece novos propósitos e vai no esforço depurativo para poder superar o homem velho, fazendo nascer o homem novo. Porque em nós existe a marca do divino, como em todos aqueles que vivemos na terra, mesmo nos genocidas, são almas que foram adormecidas e experimentaram uma ruptura com a sua estrutura interna e egoicamente extrapolaram, cometendo crimes contra a humanidade. Talvez nós já estejamos vivendo essa posição, essa ocorrência, algum dia, quem sabe. Todavia, hoje, chamados a viver dentro da esfera da Casa do Caminho dos nossos dias, do Centro Espírita, que tem essa formatação. Tiago, que é a base da Casa Espírita. Tiago são os pés. Tiago é o material, é a lei, é o estatuto, é as paredes, é o cuidado com as coisas, com as cadeiras. Tiago
é o cuidado com a contabilidade. Tiago é o que cuida das coisas, como fazia à época na Casa do Caminho. Que fez com que Paulo, que queria um cristianismo absolutamente puro, entrasse num debate com ele, e Emmanuel revela isso, que passou desapercebido no Novo Testamento, quando ele vai para um confronto com Tiago, que Tiago queria fazer muitas concessões ao judaísmo dominante, e Paulo não queria fazer concessão nenhuma. E quando surge aquele embate na Assembleia, que parecia rachar o movimento, Pedro foi chamado a emitir a sua opinião. E ele, numa inspiração própria daqueles que estão em sintonia com a lei, disse, quando chamado a se manifestar ou a favor de Paulo, ou a favor de Tiago, diz ele: eu mesmo não consigo avaliar a extensão das minhas fraquezas, considerando que eu mesmo neguei o Mestre 3 vezes no momento mais culminante. A misericórdia divina é infinita, porque infinitos são os meus equívocos. Ele fez uma análise dele. Em vez de dizer, você está com razão, você está errado, ele pegou, fez uma autoanálise. Olha que coisa bela. O apóstolo da unificação nesse momento, ele juntou o movimento cristão. Ele fez consigo, convidando Paulo a fazer isso com ele mesmo, e Tiago a fazer isso com ele mesmo. E quando ele acaba de fazer essa análise, ele pede para que Paulo se recomponha, fazendo a oração daquele momento. E Paulo faz um esforço, se reacomoda, e ali silencia-se um cisma, uma fissura que deveria haver no movimento cristão nascente. Porque os discípulos eram espíritos naturalmente preparados, mas eles tinham tudo que nós temos. Porque a gente acha que os discípulos eram santos, assim, que estavam lá, do lado de Deus, né? Não, a gente se vê nos discípulos, e foi isso mesmo para o qual Jesus veio, convidando 12, e depois mais 80, 70, depois 500, ele queria convidar a humanidade a se olhar com os olhos espirituais, considerando que estamos vivenciando um processo de humanidade no caminho da nossa espiritualização. Nós não podemos ser anjo sem termos conseguido ser homens. Ninguém consegue se iluminar se eu não consigo respeitar o direito do outro como cidadão. Eu não conseguirei galgar o homem de bem se a cidadania eu nego. Então, Paulo aponta nessa direção. E dentro de nós mesmos existe essa contradição. E ela está posta todos os dias. E todos os dias nós observamos como é que o mundo espiritual funciona em torno de nós mesmos, chamando-nos a atenção de que lugar nós estamos gerindo a nossa vida. Se a soberania, a governança está no nível mais profundo, ou eu estou brincando de espiritismo, fazendo de conta, lutando para ter um cargo, querer coordenar alguma coisa para dizer, eu sou o coordenador, não é eu sou o servidor, eu sou o coordenador de tal. Eu vejo lá no nosso grupo espírita, né? Às vezes eu fico olhando e digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu devo ser o mais comprometido. Porque às vezes o pessoal briga pelo lanche. Porque uma trouxe um lanche e a outra trouxe o lanche, e eles querem saber qual lanche eu vou comer. No trabalho, um exercício de trabalho lá num dado momento. Aí fico brigando por isso. Digo, não é possível que estão brigando pelo lanche. Aí eu fico pensando, o que essas crianças estão querendo? Pelo quê? Qual é a comunicação subliminar que existe em alguém que fica brincando, porque uma trouxe o lanche, a outra trouxe o lanche, uma fica com ciúme da outra, o outro trabalhador do outro, para ver qual o lanche o coordenador vai comer. Nessa hora o coordenador sou eu. Eu canso às vezes de pegar o lanche dos dois e fazer de conta que vou comer os dois e não como nenhum. Dou para o porteiro do prédio, dou para alguém ato contínuo, porque eu sou assim, tudo que me dão eu costumo dar. Às vezes eu recebo uma coisa, essa aqui é a cara de fulano, eu dou. E uma amiga espírita disse, como você ousou dar? Que você não me deu? Se você me deu, era meu. Não, mas eu dei para você. Eu digo, sim, já era meu. Ou você hipotecou? Se você hipotecou, é seu, tudo bem. Mas se você me deu, é meu, eu posso dar.
A pessoa ficou magoada um tempo comigo porque eu dei um presente que ela tinha me dado. Eu não estou fazendo nenhum exercício, é exercício de desprendimento, porque não faço muito esforço para isso, não. Eu chego em casa, por exemplo, eu ganho um bombom assim, tipo Copenhague, esses que vêm da Suíça, eu dou para minha mãe. Lindo. A Suíça é linda. É? Da Bélgica. É daqui que vai para lá. Aí eu vou, dou para minha mãe, digo, minha mãe, olhe que eu comprei para você. Ela já sabe que é mentira, que eu ganhei e vou dar. Aí outro dia o meu irmão veio, comprou uns bombons da Copenhague, foi dar para ela e disse que tinha comprado. Quando disse que ela tinha comprado, ela começou a rir. Disse, quem foi que lhe deu, meu filho? Ele ficou furibundo com ela, aborrecido. Mamãe, não posso comprar. Aí depois ele foi saber que por trás dessa história estava eu. E aí, diante dele e dela presentes, e a minha mãe é muito gaiata, também tem muito bom humor, eu disse, mamãe, ele querendo parecer que foi no shopping comprar bombom para a senhora, né? Deram para ele, a paciente deu para ele, ele estava dando para a senhora. E ele tentou ter um rasgo de indignação, mas depois ele viu que era uma pegadinha meu e da minha mãe, num conluio, para pegar a indignação dele, porque ele estava dando um bombom da Copenhague que ele tinha comprado. Eu estou citando esse exemplo, mas nós podemos aqui pegar de cada um exemplo próprio de coisas que a gente já faz com leveza, mas tem coisas que é difícil. Aquela nossa bruxinha, esse ponto que às vezes... E tem coisas que a gente ainda nem descobriu, porque tem coisas que a gente já sabe, mas tem coisas que a gente ainda nem descobriu de nós mesmos e a gente nem sabe que a gente passa batido. Mas tem coisas que a gente já descobriu, a gente vai na porta da casa da bruxa, bate, vira as costas, não, agora não, depois. Tem um amigo que faz isso, tudo para ele vai ser a próxima encarnação, não, eu vou deixar para a próxima, não, eu vou deixar para a próxima. Uma vez eu disse para ele, não sei o que é que tu está fazendo nessa, que tudo tu deixa para a próxima, vai deixando para a próxima. Então a gente tem o direito de deixar para a próxima? Tem, mas não vamos entrar nessa fria, porque usar a reencarnação para justificar a nossa acomodação é um grande risco, porque o trabalho que dá uma encarnação e o aproveitamento do tempo negligenciado poderá nos levar a condições lamentáveis no mundo espiritual. De saber que perdemos tempo, ou que malbaratamos o tempo, ou que usamos o tempo de uma forma exatamente oposta àquela que deveríamos ter utilizado. Então, essa luta do Saulo e do Paulo, uma luta que aponta numa direção da qual o ser que sobrevive à morte, que não teme a morte, é capaz de dizer para o soldado que lhe aprisionava. Quando disse para ele, os soldados, quisera eu ser prisioneiro do Cristo. O soldado, o carcereiro, era o prisioneiro, e Paulo, que era o prisioneiro, era livre. E diante daquele, no momento culminante da degola, quando o degolador titubeia, Paulo lhe diz, cumpre o teu dever. E assim foi com todos os cristãos da primeira hora, à exceção de João e de Judas, que se suicidou, todos sofreram processos de martírio em função do processo da amorosidade, alcançando o clímax máximo. Nessa perspectiva, portanto, de crescimento, de evolução, fazer esse encontro do Paulo para que ele dobre a serviço do Saulo, nessa perspectiva do Estevão que foi capaz de convertê-lo, é o grande desafio a começar dentro de casa, onde nós temos os maiores convites a fazer isso, porque ali é o palco laboratorial das nossas experiências mais encarniçadas. É dentro de casa que estão aqueles dos quais não podemos fugir, porque eles nasceram nosso filho, nasceram nosso pai, ou nós como filhos, nosso irmão, está ali dentro. Nós não podemos subverter essa ordem consanguínea de alguém que está do lado do outro. E seremos levados a gerir isso de uma forma competente. Eu vi agora mesmo, eu tenho um neto de 6 anos de idade. E eu estava na mesa com ele, e ele é muito bélico, agressivo, adora os games. Os games só fazem quase agressividade, né? Então ele adora os games e é muito teimoso. E eu estava chamando a atenção dele na mesa, e ele
não me lembro do que era, e eu chamei a atenção dele, chama-se Noah. Ele me olhou e disse, vô, quando eu crescer, eu tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Ele não vai passar por cima de mim com uma moto, e nem vai ser com um fusquinha. Ele vai passar por cima de mim com uma Ferrari. Eu até pensei que era Francisco de Assis, já reencarnado. Essa vocação, só faltou dizer que era uma Ferrari vermelha. Eu olhei para ele e disse, tudo bem, você me mata, eu saio do corpo e venho puxar seu cabelo. Puxar o cabelo, eu vou explicar. Eu não bato em criança. Não sou dessa estratégia. Aliás, um capítulo é esse, é a palmada. Eu não advogo esse caminho. Acho que tem uma outra possibilidade de você gerenciar o processo educativo. Mas um dia ele aprontou. Aí eu fui pegar, ele extrapolou com 5 anos. Eu fui pegar no braço dele e não consegui pegar o cabelo. Quando eu peguei o cabelo, amorosamente eu saí puxando ele assim, né? Botei ele aqui. Eu estava sentado na mesa, comendo, eu disse, você me respeita. Aí eu enquadrei, incorporei Bezerra de Menezes, Eurico de Barçanufo, da Silva, naturalmente. Enquadrei. Eu não sabia que eu tinha enquadrado tão bem, porque quando ele fazia alguma peraltice, que eu chegava e disse, não vai puxar meu cabelo, né? Eu disse, eu vou puxar o cabelo, a perna, o pescoço, brincando com ele naturalmente. Então, nesse dia, quando ele disse que ia passar por mim, eu disse que tudo bem. Mas eu ia voltar e ia puxar o cabelo dele. Aí ele pegou e disse, tu já morreste, a tua mão vai passar por cima, por dentro de mim. Olha, quando ele disse isso, quase que eu digo, larga esse corpo, que esse corpo não te pertence. Porque isso não é fala de criança de 5 anos de idade. 6 anos, já tinha completado 6 anos. Eu olhei para ele e digo, tudo bem, mas eu incorporo. A tia dele estava sentada, a minha enteada. Eu incorporo na tia Tami e vou e puxo teu cabelo. Ele riu, achou a ideia maravilhosa, lúdica. Levantou da mesa, saiu, voltou, se deu contorno na mesa, foi no meu ouvido, chamou, me fez eu abaixar, eu abaixei e disse, vô, ela faz uma tolice, tu incorpora nela, né, vô? Esses espíritos que estão reencarnando, ninguém segura. Então eu já estou me defendendo, eu estou educando ele, não é por causa dele, é por causa de mim, instinto de sobrevivência. Porque senão o Saulo vai engolir o Saulo. Haverá uma confrontação no sinédrio do meu lar, e é mais um neto que vai matar o avô. Eu já disse outras vezes lá em casa, olha, ou a gente educa o Noah vai nos matar todos. Porque ele é duro na queda. Mas é necessário despertar o Paulo que jaz nos nossos filhos, como em nós mesmos. E um dia, porque ele é louco pelos super-heróis, eu estava no meio da sala e disse, você sabe quem é o maior super-herói do mundo? Ele disse, o Homem-Aranha. Ele estava na época do Homem-Aranha. Eu digo, não. O Hulk. Eu digo, não. Tu. Eu digo, o quê? Aí disse, já sei, o Deus. Eu disse, isso. Aí eu fiz o refinamento doutrinário. O Cristo, Filho de Deus. Eu estava no meio da sala, aí eu fui e fiz aquilo chamado teatro espontâneo. Ele fazia zi. Aí a comida que era pouca, por gente com fome, crescia. Ele fazia zi, ganhava uma força e saía andando sobre as águas. Ele fazia, aí eu saí contando as histórias, né? E ele me olhando, hipnotizado pelo meu teatro espontâneo, incorporado em algum ar artístico da cristandade primitiva, narrando os episódios. 2 dias depois, eu estava com ele na cama, eu digo, Noah, tu sabes quem é o melhor super-herói do mundo? Ele disse, sim, Jesus. Ele faz, zi! Aí começou a repetir. Aí começou a inventar umas outras coisas, e o que sabe lá se não é um apóstolo reencarnado, é o evangelho apócrifo, coisas que não estão na Bíblia. Ele começou a dizer que fazia assim para cá, assim para lá. Então, até hoje, quando ele derrapa um pouquinho para a violência, ele me olha e diz, não, mas é só do bem contra o mal, ele diz. Ele vai atenuando, porque, né? Aí ele vai mostrar um game e diz, não, esse aqui é só de brincadeira, tá, vô? É só de brincadeira. Ou então, eu digo para ele,
nós somos do quê? Porque, para não mais cansar vocês, ele um dia pegou, cheguei para almoçar, a nossa companheira que trabalha nos serviços domésticos, disse, ele com 5 anos, doutor, ele puxou a faca para mim. Eu vou até trazer para a Suíça para ver se ele melhora, talvez em outro enquadramento cultural ele melhora. Eu digo, o quê? Não é possível. Aí eu comecei a incorporar, sentado na mesa, incorporado, né? Não é possível. E ele, em torno. Aí eu disse assim, Noah, você vai ter sanção. O que? Não, eu vou te enquadrar. Aí ele pegou assim, o que é enquadrar? Começou assim, já começou a querer me desmontar. Eu digo, vou aplicar sanção. Aí eu, o que é sanção? Queria saber. Eu digo, você sabe que nós somos da paz? Ele disse, eu sou da guerra. Olha, tudo que eu dizia, ele dizia ao contrário. Eu digo, meu Deus, está incorporado. Mas depois, ele veio, nesse mesmo dia, chegou no banheiro, disse, eu vou te dar um bocado de golpe. Começou a agarrar minha perna, começou a beijar, porque é como eu faço, eu dou os golpes de abraço e de beijo nele. Fazendo nascer, numa cultura de tanta violência midiática, de tanta violência televisiva, porque o nosso mundo está assim, de Estado Islâmico, de tanta agressividade na rua, no trânsito, e de tanta agressividade dentro do lar, de gente que puxa cabelo até, é necessário fazer nascer o Cristo interno. O Paulo que está adormecido nas almas, porque todos nós trazemos a marca do Cristo, do divino, dentro de nós mesmos. E é pela educação que nós fazemos emergir culturalmente um ambiente propício para que os espíritos que reencarnam sob a nossa tutela, que vão à evangelização no centro espírita, que são nossos alunos de escola, que são nossos sobrinhos, são esses que aguardam misericordiosamente que possamos lhe despertar a senha do autoencontro com aquilo que está para além do que o mundo apresenta no exibicionismo midiático, nas expressões apenas do ter, sem do ser, do parecer, sem corresponder internamente. Nós precisamos ir mais fundo e criarmos os nossos filhos para serem não só homens de bem, espíritos que estejam comprometidos com o seu processo iluminativo, através do bem, que deverá ser a sua salvaguarda, de poder ter forças, de chegar na periferia de si mesmo e, se assenhoreando da sua própria vida, fazer aquilo que é o mais difícil de se poder fazer no mundo, é transformar-se. No processo psicoterapêutico, ouço reiteradas vezes aqueles que no trabalho cotidiano da terapia me dizerem assim, mas doutor, disse-me outro dia um político do interior, a coisa mais difícil na minha vida é eu me mudar. Eu olhei para ele e disse, eu também acho. Porque a mudança interna é você lidar com condicionamentos, às vezes, multimilenários, com uma sociedade que, às vezes, não apoia isso, com os valores que apontam para o materialismo e com uma religiosidade que, às vezes, fica na formalidade e do culto externo. O Espiritismo vem nos convidar, e por isso assim o faz, na instituição de Lausanne, 20 anos de dedicação ao bem, ensejando que aqueles que se aproximem possam encontrar Jesus através da chave que é Allan Kardec. Sem nenhum demérito para as outras expressões religiosas que têm os seus valores, a exemplo de que vimos ontem, o Papa Francisco, fazendo uma imersão na caridade e trazendo um grupo para o Vaticano dos refugiados, numa profunda demonstração simbólica do quanto as religiões precisam ser o que apregoam, precisam fazer aquilo que predizem ou que protagonizam na fala, de que nós precisamos viver aquilo que representa a nossa teoria. 20 anos de trabalho no bem, nós não podemos avaliar
os frutos dentro de cada alma que passou por essa instituição. Nós não temos como aferir transformações subjetivas, cujas consequências, às vezes, nós só vamos poder avaliar delicadamente quando desencarnamos. A extensão da nossa ação no bem. Porque há muitas coisas que a casa espírita faz que estão sob o olhar nosso de espíritos encarnados absolutamente longe do véu da espiritualidade. Nós não sabemos a providência divina, o quanto de bem se faz nas reuniões públicas, no atendimento fraterno através do diálogo, nas atividades de assistência às necessidades morais, quais aquelas que vocês experimentam aqui na Europa, o quanto a Casa Espírita é capaz de fazer num estudo sistematizado, quanto ela é capaz de fazer no trato de alguém que dá exemplo de bom exemplo dentro da Casa Espírita quando está fora da casa. Fora da casa. Esse trabalho, ele não pode ser aquilatado. E o Centro Espírita é uma célula odorífera, trazendo a casa do caminho para os nossos dias. Nos países cuja desigualdade social se apresentam, tem uma performance muito de poder ir às periferias, atendendo às misérias socioeconômico-morais. Nos países que têm os seus direitos básicos atendidos, essas necessidades se revelam de um outro jeito, porque a intelectualidade ainda não deu conta de resolver o problema do poder, da guerra, do extermínio, do Estado Islâmico, do homem-bomba. E o Espiritismo nos convida a fazermos esse outro movimento. Cumpre o teu dever, diria Paulo, seguindo as pegadas de Jesus, que sem fazer nenhuma vítima, foi vitimado. Aqueles que somos espíritas, somos chamados a experimentarmos a explosão de luz, na qual ninguém deverá ser lesado por nós mesmos. A começar da estrutura do lar e no seio da nossa atividade profissional e nossas andanças nos diversos grupos sociais, nós seremos os homens luzes, na capacidade que temos, revelando nesse Saulo e esse Paulo que estão em eterna luta, o quanto desse Paulo, ele é admirável pelo Saulo que foi e servirá de exemplo, de bom exemplo, aonde nós estivermos. Porque enquanto o homem do mundo hoje faz-se homem-bomba em nome da crença, destruindo-se e destruindo os outros, nós somos chamados a nos imolarmos no amor que todos os dias perde um pouco da vitalidade, como uma luz que vai se autoconsumindo para promover claridade dentro e fora daqueles aonde somos chamados a viver. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância egóica, sem nenhum pretexto de iluminação compulsória e imediata, sem nenhum convite à exaltação do nosso narcisismo, nós somos chamados a revelar a luz que está ao nosso alcance e que é vista pelo companheiro do lado. Porque uma pessoa brutamonte, agressiva, maledicente, quando começa a se transformar, todo mundo olha. Como é que o fulano está acontecendo? Acho que ele bateu a cabeça. Engraçado, ele era tão ruim. Isso é transformação. Isso é Paulo emergindo no meio de um Saulo. Isso é Estevão começando a brilhar. E as pessoas reconhecem aquela pessoa que era do mal, agora passa a ter laivos do bem, lusco-fuscos do bem. É o processo de transformação. O que está acontecendo com ele? Está frequentando o centro espírita. Ele leu um livro espírita e agora está metido nessas coisas. Nós que estamos metidos por inteiro nessas coisas, somos chamados hoje a podermos evocar a figura de Estevão e a transformação de Saulo em Paulo gradualmente, que se deu num tempo, para afirmar que a nossa destinação é o processo de autoiluminação feita à custa de muito esforço, num exercício de uma amorosidade que vai juntar os pés de Tiago, a cabeça da Casa do Caminho, que era Simão Pedro, a transcendência que era Estevão, que chegou depois, e os braços da emocionalidade,
que era João e Filipe. Mas um corpo não funciona se não tiver um coração bombeando sangue. O Evangelho era o que fazia a nutrição daquele organismo que iniciou o movimento cristão nascente, fazendo o vínculo de Tiago com Paulo, de Filipe com João, de Estevão com Simão Pedro, dando-nos a entender de que se não tivermos amor, será impossível de fazer essa revolução Saulo a Paulo. Mas que se estivermos disponíveis a fazermos isso, não para os outros verem, mas para nós podermos ficar melhor conosco mesmo a cada dia, porque o Espiritismo é uma coisa diária, nós estaremos dando sentido para percebermos a divindade em nossas vidas. E encontrando a divindade, nós não precisaremos ir a nenhum lugar santo para encontrar Deus. Nós não precisaremos de nenhum guru, de nenhum salvador externo, de exceção, ou um aventureiro que passe, simbolizando alguém que vai salvar os outros e que não salva-se a si mesmo de fato. Nós teremos elegido um santuário, no qual Jesus é a nossa referência e os seus passos nos encaminham para o divino, porque entendemos que a relação de amor que se constrói com o outro que está ao nosso lado, ou de quem nós nos aproximamos, é a relação indissociável de um processo iluminativo e libertador. E de que exercício desse amor, na vertente mais bela que se chama caridade, haverá de nos revelar de que eu sou o Deus com D minúscula, de que você é o Deus com D minúsculo, que às vezes está escondido num ego que está se assenhoreando da tua vida ou da vida do outro, e de que Deus demarca a natureza por inteiro, incluindo o homem que faz parte dela. E nesse caminho, nós não precisaremos fazer como o poeta, na busca da identificação da divindade, quando diz: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio, o trovão, a primavera, o inverno, o outono e o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? O infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a formosa borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol e o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo, tardo do elefante. E o colibri conime a sutileza, sugando com delicadeza o mel das flores que se colocam à sua vista. E o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, o golfinho, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola de orientação, guiando os irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a transcendência da nossa humanidade. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto outras vozes, que me podeis dizer: eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus.